Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Internacional neste domingão, dia 22 de junho de 2025. A gente vai falar bastante sobre Ener Valencia, porque tem muita gente tratando como certa a sua saída. Mas calma, a gente vai falar sobre isso, os possíveis substitutos, o que existe e o que não existe sobre o assunto. A gente também fala sobre o titular do Inter que recebeu proposta, mas tem um plano traçado pela direção colorada para ele. Um reserva que recebeu contatos do futebol europeu e os milhões que podem chegar nos cofres do Inter para contratações. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir nesse Super Mundial que tem as melhores odds no site da KTO. Não tem registro ainda? Vai no primeiro link que tá no primeiro comentário fixado desse vídeo, que é o link da KTO. Em um minuto e meio tá feito o teu registro e tu pode brincar por lá. E tem o link também de Ativo. Ativa você na Ativa Sempre, o melhor estimulante sexual do mercado para homens e mulheres. Tem o Ativo Fem para mulherada também e com os melhores preços. A gente já está entrando na semana de fecha-mês do Ativo com diversas promoções. Tem o Ativo convencional, que os homens estão acostumados. Tem o Ativo Condro, para quem tá com uma dorzinha ali nas articulações do corpo. Tem o Ativo Gladiador, tu quer mais potência no RH com teu parceiro ou tua parceira? Vai com o Ativo Gladiador. Mas lembrando, o Ativo é mais do que um estimulante sexual. Ele também te ajuda no dia a dia, para tu estar com vigor físico, com vontade no teu dia a dia e não somente para aquelas horas importantes, a hora H, tá? Gente, vamos lá, eu quero começar aqui falando de mercado e falando sobre um zagueiro do Internacional que foi sondado pela Europa. E eu tô falando do zagueiro Kaique Rocha. O Kaique Rocha chegou numa negociação estranha no final da janela passada, a janela de verão do início do ano, no momento que o Inter precisava de zagueiros, estava com uma galera machucada, enfim, sempre a iminência das janelas de uma saída do Vitão também. E por conta disso, o Inter foi no Kaique Rocha, que é um velho conhecido, já tinha jogado aqui nas temporadas 21 e 22, mas que não deu certo. Depois foi pro Atlético Paranaense, também não deu certo, foi rebaixado por lá com o clube paranaense, e há um descontentamento do Kaique Rocha e do seu staff com o fato dele não estar sendo aproveitado. Ele só tem 15 minutos com a camiseta do Inter nesta temporada, que foi num jogo dos reservas do Inter na fase classificatória do Gauchão, uma vitória por 3-0 contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio, em que ele entrou na segunda etapa e atuou esses 15 minutos. Fora isso, foi relacionado poucas vezes. Pelo que eu ouvi nos bastidores, não é um jogador que tem treinado tão bem assim para pedir passagem e ser aproveitado pelo Roger Machado. Ele ainda tem contrato até o ano que vem, mas ainda assim deve deixar o Inter. E a informação dos colegas de GZH é que ele recebeu um contato do clube português, o Casa Pia, clube de Lisboa, da capital, tá? Só que nessa sondagem que eles fizeram, eles ouviram do Kaique Rocha e do seu staff os valores que precisariam dispor para levar o zagueiro de 24 anos para o futebol português. Eles entendem, o Casa Pia não é um dos grandes da Europa, muito menos da Europa, mas também nem do futebol português, que eram valores muito altos. E por isso, travou aí. Travou numa sondagem, numa primeira procura, num primeiro contato, e é bem difícil que o Kaique Rocha vá para o Casa Pia. Mas deixa claro, o Inter deixa claro para o mercado que sim, é um zagueiro negociável, e o Kaique Rocha e o seu staff deixam claro que ele quer deixar o Internacional. A outra situação que eu quero falar aqui é do Vitor Gabriel. A informação que veio do Thiago Fernandes, do Gol, lá de Belo Horizonte, é de que o Cruzeiro fez uma oferta nos últimos dias pelo Vitor Gabriel, o zagueiro de 21 anos do Internacional, 20 para 21 anos, que está se recuperando de uma lesão ligamentar no tornozelo, sofrida lá no jogo contra o Maracanã, jogo de volta da última fase, né, da terceira fase da Copa do Brasil. E o jogador ainda não foi adquirido em definitivo pelo Inter. O Inter está negociando com o Sport, tem ainda até dezembro, que é quando termina o seu empréstimo com o Inter, para adquirir o garoto, mas o Inter está antecipando e tentando pelo menos negociar com o Sport a antecipação dessa compra, pagando 3 milhões de reais por 50% e ainda vai tentar comprar mais 20%. Porém, a informação é de que o Inter segura o Vitor Gabriel.
O Inter não quer abastecer um rival direto na Série A do Campeonato Brasileiro, nesse caso o Cruzeiro, por mais que tenha aí voltado uma boa relação depois da dívida pela compra do Wesley. O Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, foi aos microfones, acionou o Inter no CNRD, né, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, quando um clube deve o outro a nível nacional, né, no futebol brasileiro. Só que mesmo com essa boa relação que foi retomada ali na venda do Wanderson para o Cruzeiro e a quitação da dívida que o Inter tinha com o Clube Celeste pelo Wesley, o Inter não quer abastecer o Cruzeiro. Não faria sentido, na visão do Inter, negociar o Vitor Gabriel com o Cruzeiro, a não ser que o Cruzeiro chegue aí com uma oferta, cara, irrecusável, um valor absurdo pelo Vitor Gabriel, o que não é a tendência. Então o Inter deve segurar o Vitor Gabriel nessa janela e já vislumbra, quem sabe, uma venda para o futebol europeu. O Inter tem necessidade de vendas, tem suas dívidas, precisa liberar atletas e talvez o Vitor Gabriel possa fazer com que venha uma grande proposta aí sim irrecusável da Europa para o Internacional. Então, por hora, ele não deve ser vendido para o Cruzeiro. O Inter deve segurar o Vitor Gabriel aqui em Porto Alegre, esperando, quem sabe, na janela do final do ano ou do ano que vem, uma proposta mais contundente, uma proposta melhor pelo jogador, sem que tenha que vender para um rival direto no futebol brasileiro. A outra situação que eu quero falar aqui é Ener Valencia, tá? Porque eu tô vendo muitos lugares sendo falados e pelo torcedor do Inter já tratando como certa a saída do Ener Valencia. Não é certa, tá, gente? É isso que eu preciso dizer pra vocês. A informação que a gente tem aqui, que eu sigo trazendo, trouxe no meus espaços no Debate Raiz, Debate das 7 e aqui no canal também, é de que o Inter tem o entendimento de que o Ener Valencia não deu certo. Se vier algo de bom, a tendência é que negocie. Só que até o momento não chegou algo de bom nas mãos do Inter. Não chegou uma proposta oficial, papel timbrado na mesa, com uma baita proposta pelo Ener Valencia. Não chegou. O Inter espera que isso possa acontecer. O futebol mexicano tem muito dinheiro e sempre está atento no Valencia. Ele já jogou lá no México pelo Tigres. Futebol árabe já teve interesse. Clubes da Major League Soccer. Tudo isso é verdade. E é verdade também que o Inter tem o entendimento de que ele não deu certo e negociaria. A questão é que não chegou essa proposta ainda. Então não dá para tratar como certa a saída do Valencia nessa janela. O que dá para tratar como certo é que o Inter tá olhando nomes de centroavantes, mesmo que o Valencia fique, mas que seria melhor se tu liberasse o salário de 1,5 milhão do Valencia e pudesse trazer um outro centroavante. 2 nomes, um oferecido e um analisado. Carlos Vinícius, Vini da Pose, do Fulham, atacante que não tá bem na temporada, é reserva agora na Premier League, já despertou interesse do Inter, do Grêmio, do Palmeiras, de outros clubes brasileiros e tá com o contrato se encerrando no Fulham. Só que ele tem uma pedida salarial alta na casa do 1 milhão. E o outro nome seria uma negociação com o Cruzeiro, que eu tava falando aqui, com o Lautaro Dias. Atacante que se destacou no Independiente del Valle do Equador, tá lá no Cruzeiro, tá escanteado, não tá jogando. E aí, se tu fizesse um negócio pelo Vitor Gabriel, tu poderia ter uma facilitação para trazer o Lautaro Dias. Mas como não é, como eu expliquei antes, a ideia do Inter negociar o Vitor Gabriel, o Lautaro Dias é mais difícil que venha. O Vini da Pose, como vai ficar livre no mercado, poderia ser uma boa opção. E a outra situação que eu quero falar é dos milhões que estão para entrar nos cofres do Inter, quem sabe até para contratações para a janela que abre no dia 10 de julho. Por quê? Eu já falei inúmeras vezes aqui no canal sobre a situação e a grana importante que pode entrar nos cofres do Inter envolvendo a negociação do Johnny, que tá para ir do Betis, da Espanha, lá de Sevilha, para Madrid, para jogar no Atlético de Madrid, comandado pelo Diego Simeone. O ponto é, e a novidade, que lá na Espanha já está sendo noticiado que faltam detalhes. Os 2 clubes espanhóis chegaram nos trâmites finais da negociação do Johnny. O impasse hoje é burocrático e a questão do valor. Por quê? O Atlético de Madrid está dizendo, eu posso pagar 30 milhões de euros. E o Betis está querendo morder mais 10, está querendo morder 40 milhões, até porque vai ter que repassar parte do valor para o Inter e parte do valor para o Tottenham, que quando mandou o Lo Celso para o Betis, pegou uma preferência de compra e um percentual dos direitos econômicos do Johnny. Por isso que o Betis está tentando pegar um pouco mais de dinheiro. Isso muda para o Inter, tá? A grana é boa de qualquer jeito. Se ele for vendido pelo valor que o Betis quer vender, 40 milhões de euros, o Inter vai pegar 6 milhões e 800 mil euros desse valor. 43 milhões de reais pela conversão atual, tá?
Lembrando, o Inter vendeu ele por 6 milhões de euros e tem 20% de plusvalia, ou seja, 20% em cima do valor de diferença do que o Inter vendeu para o que ele foi revendido lá na Europa, ou seja, 20% de 34, se for por 40 milhões. Vende por 40 milhões, o Inter tinha vendido por 6, a diferença é 34, pega 20% de 34 milhões de euros. Se for pelo valor que o Atlético de Madrid quer pagar, 30 milhões, desce esse valor em 2 milhões de euros. Vai para 4 milhões e 800 mil euros, 30 milhões e meio de reais. Então essa é a diferença. O Inter pode ou pegar 43 milhões de reais, se for no valor que o Betis quer vender, ou pode pegar 30 milhões e meio se for pelo valor que o Atlético de Madrid quer pagar, mas essa grana poderia entrar para a próxima janela, quem sabe, e aí o Inter teria um caixa maior também para fazer negociações, tá certo? Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima!